Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. Essa campanha é baseada nas 7 palavras da cruz. Então hoje será a segunda palavra da cruz, a segunda frase que Jesus falou, e nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, estará sendo ministrada aos nossos corações. Aí logo depois você vai estar preenchendo aqui o que você quer que a cruz faça na sua vida hoje. Qual foi a área da sua vida que está bombardeada, destruída? Qual a área da sua vida que está totalmente debilitada? Então nós vamos estar ouvindo agora a evangelista Fabiana, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós. Mas pastor, quando ela se aproxima, mas pastor, por que a primeira palavra e depois o pedido? A Bíblia nos ensina que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvir a palavra de Deus agora e vai te dar força e vai abrir a sua mente para ver as áreas que você precisa que a cruz exerça. O que nós queremos passar nessa campanha, o que estamos fazendo nessa campanha, é o que a cruz fez no passado, na história do universo, pode e vai fazer na sua vida. Evangelista Fabiana. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar com uma oração. Os que podem ficar de pé, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, graças te dou, Senhor, porque mais uma vez aprove o Senhor me dar essa oportunidade, ó Pai, de estar falando ao ouvido das suas ovelhas, ó Deus, dos teus servos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do pastor e ele tem passado para nós. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um que aqui está e por cada um, ó Pai, que nós sabemos que irá ouvir, assistir esse sermão também. Muito obrigada, Senhor, por estar falando conosco durante todos esses dias e nós sabemos, ó Pai, que cada dia vai ser uma vitória diferente. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos fazer a leitura somente no versículo 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Podemos assentar? Essa foi a segunda palavra proferida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, depois de ter sofrido, ter sido espancado, açoitado, humilhado. Houve mais um pouquinho de humilhação ali mesmo já na cruz. Essa segunda frase, eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso, para quem não conhece, vai pensar que ele falou isso com um dos apóstolos dele, com um dos discípulos dele, e na verdade, ele falou isso para um criminoso, um condenado à morte. Mas por que ele disse isso? Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Segundo os historiadores, esses 2 ladrões eram do mesmo bando de Barrabás. E Barrabás ia ser crucificado, foi condenado à morte. Mas Pilatos soltou ele e colocou Jesus no lugar. Quando isso aconteceu, os outros 2 continuaram sendo mesmo condenados à morte ali pela cruz. A morte pela cruz era somente para aqueles que eram acusados de traição, disserção, roubo,
pirataria, assassinato e sedição. Não era qualquer crimezinho que era condenado à morte pela cruz. Era uma coisa muito vergonhosa, era uma morte humilhante e extremamente dolorida. Quando ele fala para um daqueles criminosos que estava ali, que ele ia estar com Jesus na cruz, no paraíso, ele fala isso porque tinha um outro dos dois criminosos que estava insultando Jesus ali. Ele ficava falando: se tu és o Cristo, desce da cruz e tira a gente também. Ele estava ali pensando naquela hora, no momento, só no sofrimento que ele estava passando ali. Ele falava que era para Jesus fazer isso porque ele não tinha fé em Deus, ele não tinha temor a Deus, ele não cria que Jesus era realmente o Filho de Deus, e ele não reconhecia a punição dele como justiça. Ele só via que ele mesmo estava sofrendo, não aceitava a justiça no caso dele. Ele não reconhecia que Jesus era inocente. Por isso que ele também não teve essa palavra de esperança. Pois essa palavra, estarás comigo no paraíso, é uma palavra de esperança que Jesus deu ali para aquele homem. Ele não era assim, não tinha o ladrão bom e o ladrão ruim. Os dois eram maus. Os dois tinham feito coisas horríveis para serem colocados numa sentença tão pesada quanto a morte na cruz. Mas o outro reconheceu que Jesus era Filho de Deus, reconheceu que Jesus era inocente e que ele mesmo estava ali pagando pelo que ele tinha feito. O primeiro, que ficava falando para Jesus tirá-lo dali, queria, como eu sempre falo, queria usar Jesus como um band-aid apenas. Não queria usar ele como um remédio que curava, mas só como um band-aid para tampar um machucadinho. Muitas pessoas hoje fazem isso, procuram a Jesus só na hora do aperto e depois curou, sai, vai lá, se machuca de novo, volta para Jesus, põe o band-aid e é desse jeito. E já o que pediu para Jesus, que Jesus o levasse para o reino, e Jesus falou que ele estaria no paraíso com ele, esse queria Jesus como um rei para ele. Ele via Jesus como a esperança do futuro dele. Ele estava morrendo ali, mas ele cria que no futuro Jesus era essa esperança de vida para ele. Muitos ali ficavam somente pensando, se ele é o Messias, então ele que desça dali. Mas a salvação que Jesus estava trazendo não era para aquele dia, era para a eternidade. Era uma esperança que não era para um dia só, para uma pessoa só, nem para um povo só. Era para todos nós. Jesus estava ali por nós. Tudo que ele sofreu ali foi por nós, foi por mim, foi por cada um aqui. Esse segundo ladrão, esse segundo malfeitor, ele reconheceu que a condenação dele era justa, ele mudou a sua atitude em relação a Jesus, não ficou junto com outros escarnecendo do Senhor, reconheceu a inocência e a pureza de Jesus e colocou a esperança dele no reino que estava por vir. E é tudo o que nós precisamos. Nós temos esperança
que amanhã vai ser um dia melhor, mas a nossa maior esperança é de que quando Jesus voltar, nós iremos com Ele. Quando chegar o nosso tempo de nos encontrarmos com Jesus, nós ficaremos com Ele. Essa é a nossa maior esperança. Essa tem sido a maior esperança do crente. Naquela hora ali, ele não esperava que ele ia sobreviver à crucificação, mas ele queria mesmo era que Jesus o levasse para o céu, para o reino mesmo com ele. E ele percebeu ali naquele lugar que o reino não era um reino natural, um reino terrestre, era um reino espiritual, e era isso que ele estava almejando ali naquele momento. A vida de nós, que fomos alcançados pela graça do Senhor, tem sido assim. Nós somos rodeados, por uma grande nuvem de testemunhas que ficam nos observando sempre e estão ali sempre olhando e falando, cadê seu Deus? Vai tanto na igreja, que esperança é essa que você tem, que não acaba nunca? Pois essa é a nossa esperança. Jesus nos deu essa palavra de esperança ainda lá na cruz. Vocês não imaginam o quanto era difícil para ele proferir cada palavra. Cada respiração que ele dava já era terrível, ele sentia uma dor horrível. Então cada palavra, ele já estava ali morrendo de dor. Ele não era um Deus ali que não sentia nada, ele sentiu tudo. E cada palavra dessa, ontem nós ouvimos ele perdoando, as pessoas, perdoando aqueles todos que lhe fizeram mal. E hoje nós ouvimos ele dando esperança para que nós possamos ter a certeza de que nós estaremos com ele no reino. Nós podemos ter esperança de que, como ele disse a Pedro, o que nós deixamos por ele, ele nos dará aqui na terra 100 vezes e no céu a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Essa é a palavra de hoje. Que nós possamos estar com essa esperança sempre nos nossos corações, que nós possamos estar fazendo sempre, renovando essa petição. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso, e lembrando sempre o que Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a palavra, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez.